A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Veridiana Costa, estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Por favor, nos abençoe nesta leitura. Que cada palavra sua, Senhor, seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações, nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Continuamos a nossa leitura, nós estamos no segundo livro de Samuel. Hoje a gente vai ver a partir do capítulo 8, que são as diversas vitórias de Davi. Me perdoem aí se tiver um barulho de fundo aí, é que tá ventando bastante aqui na cidade, né, em Itaju. E o calor também está imenso. Mas vamos lá. Lembrando que Davi já é rei de Israel aqui, né? E sucedeu depois disto que Davi feriu os filisteus e os sujeitou. E Davi tomou a Meteg-Amá das mãos dos filisteus. Também derrotou os moabitas e os mediu com cordel, fazendo-os deitar por terra, e os mediu com 2 cordéis para os matar, e com um cordel inteiro para os deixar com vida. Ficaram assim os moabitas por servos de Davi, trazendo presentes. Feriu também Davi a Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá, quando ele ia recuperar o seu domínio sobre o rio Eufrates. E tomou-lhe Davi 1.600 cavaleiros e 20.000 homens de pé. E Davi jarretou a todos os cavalos dos carros e reservou deles 100 carros. E vieram os sírios de Damasco a socorrer a Hadadezer, rei de Zobá. Porém Davi feriu dos sírios 22.000 homens. Davi pôs guarnição na Síria de Damasco, e os sírios ficaram por servos de Davi, trazendo presentes. E o Senhor guardou a Davi por onde quer que ia. Davi tomou os escudos de ouro que havia com seus servos de Hadadezer e os trouxe a Jerusalém. Tomou mais o rei a Davi uma quantidade muito grande de bronze de Betá e o Berotai, cidades de Hadadezer. Então, ouvindo Toi, rei de Amate, que Davi ferira a todo o exército de Hadadezer, mandou Toi, seu filho Jorão, ao rei Davi, para perguntar-lhe como estava e para lhe dar os parabéns por haver pelejado contra Hadadezer e por o haver ferido, porque Hadadezer de contínuo fazia guerra a Toi, e na sua mão trazia vasos de prata, vasos de ouro, vasos de bronze, os quais também o rei Davi consagrou ao Senhor, juntamente com a prata e o ouro que já havia consagrado de todas as nações que se sujeitara. Da Síria, de Moabe, os filhos de Amon dos filisteus, de Amaleque, e dos filhos de Hadadezer, filho de Reobe, e rei de Zobá. Também Davi ganhou o nome, voltando ele a ferir os sírios no Vale do Sal, a saber, a 18.000. E pôs guarnições em Edom, em todo Edom pôs guarnições. Assim todos os edomitas ficaram por servos de Davi, e o Senhor ajudava a Davi por onde quer que ia. Reinou, pois, Davi sobre todo Israel, e Davi fazia direito e justiça a todo o seu povo. E Joabe, filho de Zeruía, era sobre o exército. Josafá, filho de Ailude, era cronista. Zadok, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. Seraías, escrivão. Também Benaia, filho de Joiada, estava sobre os quereteus e peleteus, porém os filhos de Davi eram príncipes, né? Agora Davi e o filho de Jonatas, né? Lembra que Jonatas era o filho de Saul e Davi se dava muito bem com ele, né? Os dois se amavam muito, né? No capítulo 9. E disse Davi: há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul para que lhe faça benevolência por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram à presença de Davi. Disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use com ele da benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde estás?
E disse Ziba ao rei: Eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. Então mandou o rei Davi e o trouxe da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. Lembrando, né, que esse filho aleijado, esse que é o Mefibosete, ele quando criança ainda, né, eles estavam fugindo da cidade quando a cidade foi atacada. E nessa fuga foi onde teve um acidente e ele ficou coxo, né, como diz a Bíblia, ele ficou paraplégico, né, as pernas, aliás, paraplégico não, perdão, gente, eu me atrapalho nessas palavras, mas ele ficou com deficiência nas pernas, né? E aí a gente continua no versículo 6. E vindo Mefibosete, filho de Jonas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e inclinou-se. E Davi disse: Mefibosete, e ele disse: Eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: Não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás, sempre comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: Quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: Tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa tenho dado ao filho de teu senhor. Trabalharás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho de teu senhor tenha pão para comer. Mas Mefibosete, filho de teu senhor, sempre comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 15 servos. E Ziba disse ao rei: Conforme a tudo quanto meu senhor, o rei, manda a seu servo, assim teu servo fará. Quanto a Mefibosete, disse o rei: Comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. E todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto sempre comia à mesa do rei. Era coxo de ambos os pés, né? Então aqui Davi tinha feito uma aliança com Jonatas, né? Davi tinha prometido que cuidaria bem de sua descendência, né? Quando se diz de usar de benevolência, é exatamente isso, é cuidar bem, né? É ser misericordioso, é ser bondoso, né? E Davi havia prometido para Jonatas, eles tinham uma amizade muito grande. Então Davi e Jonatas juraram entre si. Davi sabia que, aliás, Jonatas sabia que Davi seria o rei de Israel e ele aceitava isso muito bem, né? O pai que não aceitava, mas ele aceitava isso muito bem e pediu para que Davi cuidasse de sua descendência, né? Pois afinal de contas também a gente não sabe o nosso futuro, né? Jonatas também não sabia o que iria acontecer ali, ainda mais vendo aquela situação em que o pai andava endemoniado, tentando matar a Davi, né? Então ele tinha certeza ali que o fim dele não demoraria, né? Que o fim dele seria trágico, afinal de contas ele estava atentando contra um servo do Senhor, né? Com quem nunca lhe fez nada, pelo contrário, sempre o ajudou. E amanhã a gente continua aqui. Não estou prolongando os vídeos para facilitar, para que todos possam acompanhar. Não se esqueça, tá, gente? Se inscreva no canal, isso ajuda com o crescimento. Curta, compartilhe, assim o YouTube entende que o vídeo é interessante e ele acaba propagando mais o vídeo. E aqui em cima eu vou deixar a playlist dessa leitura que a gente está fazendo, que é na sequência cronológica, e também tem o canal do José Carlos Trovari, meu esposo, onde tem composições abençoadas por Deus, ali inspiradas por Deus, para honrar e glorificar o nome do Senhor. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por tua palavra, por tua mensagem. Senhor, eu peço a ti por essa pessoa que está orando comigo, Pai. Manifeste o teu poder na vida dela, Senhor. Derrama tua unção de cura, Pai. Derrama tua unção de libertação, Senhor. Muitas pessoas se sentem presas, Pai. Sentem um vazio e não sabem de onde vem, Senhor. Abra os seus olhos espirituais para que elas vejam a ti, Pai. Para que elas entendam, Senhor, que é o Senhor, o Deus único, o Deus vivo, o Deus que preenche esse vazio, o Deus que cura todas as feridas, Pai, o Deus que nos liberta, Pai, o Deus que nos ama, que nos criou com amor e que
tem um plano de salvação para todos nós, Pai. Bastamos que aceitamos e que creiamos a Ti, Senhor. Eu peço a Ti por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo. Derrama a Tua unção sobre cada um deles, Pai. Manifeste o Teu poder na vida de cada um e traga todos para o Seu caminho. Peço a Ti pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que os Teus anjos estejam guiando cada um deles de acordo à Tua vontade. Peço a Ti pelos Teus filhos, Pai. Necessitamos de Ti, Senhor. Não somos nada sem Ti, Pai. Por favor, nos capacite cada vez mais para proclamarmos o Teu Evangelho. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.